Olá, turminha do sexto. Hoje iniciaremos os nossos estudos no livro, do segundo bimestre, tá bom? A partir de hoje, a nossa aula será no livro do segundo bimestre. O conteúdo e as páginas que ficaram para trás no livro do primeiro bimestre serão utilizados em uma possível revisão, caso a gente retorne às nossas aulas presenciais. Então, vamos agora para o livro do segundo bimestre. Nossa unidade 1, ela trata de múltiplo e divisor de um número natural, tá bom? Vamos lá para o nosso início de conversa. Inventado pelo professor canadense James Naismith, em 1891, o basquetebol não demorou para chegar ao Brasil, em 1894. Inicialmente, as mulheres se interessaram pelo esporte e o aprovaram imediatamente, o que causou certa resistência na difusão do basquete entre os homens da época. Atualmente, o basquetebol é praticado tanto por homens quanto por mulheres. O jogo é disputado entre duas equipes que têm como objetivo colocar a bola na cesta do adversário. Dependendo da posição do arremessador, uma bola encestada pode valer 2 ou 3 pontos ou 1 ponto, no caso de cobrança de falta, conhecido como lance livre. Vamos agora para as nossas questões. Agora é com você. Em um jogo de basquete, a equipe White venceu a equipe Orange pelo placar de 72 a 69. Sabemos que a equipe White construiu seu placar somente com cesta de 2 pontos. Em quantos arremessos essa equipe obteve sucesso? Olha só, pessoal. Se a White ganhou de 72 e só fez cesta de 2 pontos, isso aqui é um problema de divisão, ou seja, 72 dividido para 2. Lembrando que eu vou responder a maioria das questões e eu acredito que eu vou deixar apenas 2 questões para vocês, tá bom? Vamos lá. 72 dividido para 2. Primeiro, vamos começar aqui o 7. O 7 eu posso dividir para 2? Posso. Então, não preciso dividir o 72 de uma vez. Eu facilito dessa forma. 72 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Acabou a continha? Não, né? Falta a gente aqui baixar o 2 e agora eu tenho 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 12, 0. Então, quantos arremessos essa equipe obteve sucesso? Em 36. Pois 72 dividido para 2 é igual a 36, tá bom? Ele faz a seguinte pergunta também. A equipe Orange poderia ter vencido o jogo acertando mais um único arremesso? De quantos pontos? Veja lá. A gente sabe que o lance livre só é 1 ponto. Então, se ele tivesse só mais um lance livre, 69 mais 1, 70. Não ganharia. Temos arremesso de 2 pontos. 69 mais 2, 71. Não ganharia. E temos arremesso de 3 pontos. 69 mais 3 igual a 72. E aí, ele ganharia? Não, né, pessoal? Ele não ganharia. Ele poderia ter empatado acertando um arremesso de 3 pontos. Deixa eu apagar aqui. Pois 69 mais 3 é igual a 72. Entenderam? Essa questão 3 eu vou deixar para vocês. Se em um jogo uma equipe estiver com 21 pontos, quantas cestas de 1, de 2 e de 3 pontos os jogadores podem ter feito? Então, eu vou deixar aí para vocês, tá certo? Distribuir esses 21 pontos da forma que vocês quiserem, porque aí tem inúmeras respostas corretas. E como vocês são só em 10, 12, então assim, eu vou deixar livre para vocês responderem essa questão como vocês conseguirem, tá bom? Vamos agora ali para a nossa página 70, múltiplos e divisores. Uma escola fará uma excursão a um museu com 108 alunos. Os alunos serão divididos em grupos da mesma quantidade. É possível formar grupos com 6 alunos cada, sem que fique aluno de fora?
Para responder essa questão, é preciso saber se 108 dividido para 6 é uma divisão exata, resto 0, ou não exata, se vai sobrar alguém, né? Então, vamos lá. 108 dividido para 6 dá 1, né? 1 vezes 6, 6. 10 menos 6, 4. Baixou ali o 8. 48 dividido para 6, 8. 8 vezes 6, 48. 48 menos 48, 0. Como a divisão é exata, então podemos afirmar que 108 é divisível por 6. Também podemos afirmar que 108 é múltiplo de 6. E também podemos afirmar que 6 é divisor de 108. Olha só, pessoal, a gente está na introdução da aula sobre múltiplos e divisores. Então, vamos lá tentar entender aqui. Quando eu digo que o 108 é divisível por 6, é porque 108 dividido para 6 deu 18 e não sobrou nada. Se tivesse sobrado alguma coisa, o 108 não era divisível por 6, tá certo? Quando eu digo que 108 é múltiplo de 6, é porque existe algum número que multiplicado por 6 dá 108, que no nosso caso é 18, né? Dá para ver. 18 vezes 6, 108. Dizemos que o 6 é divisor de 108 porque eu consigo dividir 108 por 6. Entenderam? O professor ainda está confuso, mas tudo bem. Com o passar dessa aula e das próximas, a gente vai entender o que é um múltiplo, o que é um divisor e quando um número é divisível por outro ou não. Vamos lá. Portanto, ela continua, ela fez outra pergunta agora. É possível formar 18 grupos com 6 alunos sem que nenhum fique de fora? Se forem formada a equipe de 5 alunos, ficará algum de fora? Então, bora lá. A gente vai fazer aqui 108 dividido por 5, porque agora ela quer formar grupo de 5 alunos, né? E ela tem 108, então vamos lá, 108 dividido por 5. 1 eu não posso dividir por 5, vou pegar aqui o número mais próximo a ele, que é o 0. Então, eu fico agora com 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Acabou a continha? Não. Falta baixar aqui o 8. 8 dividido para 5 dá 1. Por quê? 1 vezes 5, 5. 8 menos 5 sobra 3, que não tem mais como eu dividir por 5. Então, aqui a gente já percebe que 108 não é divisível por 5, porque tem resto. 108 não é multiplicado por 5, não tem um número que, multiplicado por 5, dê 108. Veja que 21 vezes 5 é 105. E 22 vezes 5 já daria 110, certo? Então, 108 não é múltiplo de 6. E de 5, aliás. E 5 não é divisor de 108, tá bom? Respondendo agora a perguntinha do livro, ele diz: é possível formar 18 grupos com 6 alunos sem que nenhum fique de fora, né? É uma afirmação. Aí ele pergunta: se for formada equipe de 5 alunos, ficará algum de fora? Vamos responder: sim. 3 alunos ficarão de fora, pois 108 dividido por 5 é igual a 21 e resto 3. Ok? Entenderam? Vamos agora para a nossa questão 4. Leia atentamente e resolva o problema abaixo. Dona Fátima faz doces para aniversário por encomenda e quer colocar 288 balas em saquinhos, todos com a mesma quantidade, de modo que não sobre nenhuma. Que quantidade de balas ela pode colocar em cada saquinho? 7 balas, 12 balas ou 15 balas? Vamos lá. Vamos fazer aqui 288 dividido para 7. Pessoal, estou aproveitando a aula para revisar a divisão com vocês, tá bom? Olha só, 2 eu não posso dividir por 7. Então, vamos lá, 28. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. 28 menos 28, 0. Não acabou a continha porque ainda tem um 8 aqui. 8 dividido por 7 dá 1, porque 1 vezes 7 dá 7. E 8 menos 7, 1, não tem mais como eu dividir. Então, pessoal,
para dividir as balas, né, na mesma quantidade, não tem como colocar 7 balas em cada saquinho, porque vai sobrar uma, certo? Então, vamos ver aqui por 12, 288 dividido por 12. 2 eu não posso dividir por 12, vou pegar aqui o 28. 28 dividido por 12 vai dar 2. Por quê? 2 vezes 12 dá 24. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2, certo? 28 menos 24 vai dar 8 menos 4, 4. 2 menos 2, 0. Então, 28 menos 24, 4. Vamos baixar aqui o 8. Agora eu tenho 48 dividido por 12, que vai dar 4. 4 vezes 12, 48. Por quê? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 48 menos 48 é 0. Então, aqui a divisão deu exata. Vai ser 12 balas em cada saquinho. Vamos tirar a realidade ali do 15? Só para a gente ver. 288 dividido por 15. 28 dividido por 15 só vai dar 1. Por quê? 1 vezes 15 dá 15. E 28 menos 15 seria 13. 13 não tem como eu dividir por 15, né, pessoal? Vou aqui baixar o 8 e fica 138 dividido por 15, que dá 9. Só que 9 vezes 5 só dá 135. Então, aqui a gente vê que sobrou 3. Realmente, a resposta certa ali da questão 4 é 12. 12 balas em cada saquinho. Bora lá? Para a nossa questão 5. De acordo com o que aconteceu no problema anterior, né, nessa questão 4, assinale somente as afirmações verdadeiras. 288 é múltiplo de 7? Tem algum número que multiplicado por 7 dê 288? A gente já viu que 41 vezes 7 dá 287. E se a gente fizer 42 vezes 7, já vai dar 294. Então, não tem como ser, como 288 ser múltiplo de 7. 288 é múltiplo de 12? Sim, porque 12 vezes 24 dá 288. Lembre que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Se 288 dividido por 12 deu 24, então 24 vezes 12 dá 288, tá bom? 288 é múltiplo de 15? Não. Não é múltiplo de 15, porque, 288 dividido para 15 deu uma divisão não exata, tá bom? 19 vezes 15 dá 285. E 15 vezes 20 já vai dar 300. Então, não existe. 288 não é divisível por 7. Certo ou errado? Certo. 288 não tem como a gente dividir assim, igual por 7, tá vendo? Então, ele não é divisível por 7. Olha aí essa nossa primeira divisão. A gente só disse que um número é divisível por outro quando o resto é 0. 288 dividido por 7 restou 1, então 288 não é divisível por 7. Letra E, 12 é divisor de 288? Olha só, pessoal, quando a gente fala divisor, é essa parte aqui do 12. Vocês viram o 12 pulando, né? Então, o 12, ele é sim um divisor de 288. E o 15, ele é um divisor de 288? Tá aqui o 15. Ele está no lugar do divisor, né? Mas, porém, 288 dividido para 15 não é uma divisão exata. Então, o 15 não é considerado divisor de 288. Só é considerado um divisor daquele número se o resultado da divisão restar 0, tá bom? Vamos lá, na letra G. 8 é divisor de 288? Ele está me perguntando se caso eu fizer 288 dividido para 8, vai dar um resultado de forma que o resto seja 0. Vamos lá. 28 dividido para 8 vai dar 3. 3 vezes 8, 24. 28 menos 24 vai sobrar 4. Baixa aqui o 8. 48 dividido para 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. 48 menos 48, 0.
Então, o 8 é divisor, sim, de 288. Tá bom, pessoal? E na letra H, ele pergunta se 288 é divisível por 2. Ou seja, quando eu divido 288 para 12, o resto é zero? Sim, senhor, o resto é zero. Então, essas são as alternativas corretas dessa questão. Bora lá para a nossa questão 6. Observe essas duas possibilidades de divisões exatas com números naturais. Múltiplos de 6 ou números naturais divisíveis por 6. Certo? Nessa primeira aí, a gente tem o número que dá para dividir por 6 e o resto é zero. E os divisores de 6, tá bom? Verifique se a divisão é ou não exata e responda às questões. Vamos lá. Letra A, 2 é divisor de 6? Ele está perguntando se eu colocar o 2 aqui, ó. Olha ali aquele quadrinho amarelo. Se eu colocar o 2 ali, eu consigo ter uma divisão onde o resto vai ser zero? Bora lá. 6 vezes 2 dá, 6 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Sim. O 2, ele é um divisor do 6. Sim, porque 6 dividido para 2 dá 3 e não sobra nada. 32 é múltiplo de 6? Ele está perguntando se tem algum número que multiplicado por 6 tenha como resultado 32. Vamos lá fazer a multiplicação, né? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. Veja que do 30 a gente pula para o 36. Então, não existe, né, um número que multiplicado por 6 seja igual a 32. Então, o 32 não é múltiplo de 6. Na letra C, ele pergunta se 246 é divisível por 6. Aí, só fazendo, pessoal. 246 dividido por 6. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0. Baixa o 6. 6 por 6, 1. 1 vezes 6, 6. 6 menos 6, 0. Já que o resultado não é o resultado, o resto da divisão é 0, então podemos dizer que sim, 246 é divisível por 6. E 1246 é divisível por 6? Aí só fazendo. Bora lá. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Baixou o 4. 4 eu não posso dividir por 6, mas como eu baixei ele lá de cima, eu tenho que colocar alguma coisa no resultado. Então, a gente acrescenta um 0. E agora, baixa o 6. 46 eu posso, sim, dividir por 6. 46 dividido por 6 dá 7. 7 vezes 6, 42. 46 menos 42 vai dar 4. Então, gente, 1246 dividido para 6 dá 207, mas sobra 4. Então, não podemos dizer que 1246 é divisível por 6. E agora, letra E, ele pergunta, 36 é divisor de 6? Lembre, quando ele pergunta divisor, o 36 ficaria ali. Veja o quadrinho amarelo, como se eu conseguisse dividir 6 por 36. Isso não é verdade. O 6 dividido por 36 não dá uma divisão exata, né? Vai dar um pedacinho para cada um. Então, o 36, ele não é divisor de 6. Agora, eu posso sim dividir 36 por 6. Eu poderia dizer que o 36 é divisível por 6. Porque 36 dividido por 6 daria 6, sobrava nada. Só que a questão está querendo saber se o 36 é um divisor de 6 e ele não é. Então, a resposta é não. E agora ele pergunta, o 1 é divisor de 6? Eu posso pegar 6 e dividir para uma pessoa? Posso. A pessoa vai ficar com todos os 6. O 1, ele é divisor de todo mundo. 500 dividido para 1, 500. 1000 dividido para 1, 1000. 2.300 dividido para 1, 2.300. Então, sim, o 1, ele é divisor de 6 e de todos os outros números. É importante saber que nem sempre é necessário fazer a divisão para saber se um número natural é divisível ou divisor de outro número. Veja no quadro abaixo que em alguns casos é possível usar o que chamamos de critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando ele é um número par,
ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Pessoal, qualquer número par dá para dividir por 2, tá certo? Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Exemplo, 75.204 é divisível por 3 porque se eu for somar só os números dele, tipo 7 mais 5 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 0, 14, 14 mais 4, 18. O 18 é divisível por 3. 18 dividido por 3 daria 6. Então, somando assim os números, ele daria 18. Se 18 é divisível por 3, então 75.204 também é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número natural é divisível por 4 quando o número formado pelos seus dois algarismos à direita, os últimos, é divisível por 4. Exemplo, 35.612 é divisível por 4 porque 12 é divisível por 4. Veja que 12 é o último número. 12 dividido por 4 daria 3. Então, a gente leva em consideração que 35.612 também é divisível por 4. A gente ainda não sabe o resultado, mas a gente sabe que vai dar uma divisão exata. Divisibilidade por 5 é uma das mais fáceis. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Pessoal, se o número termina em 0 ou em 5, ele é divisível por 5, o resto vai ser 0. A divisão vai ser uma divisão exata. Se terminar em outro valor, a divisão por 5 não é exata, certo? Divisibilidade por 6. Um número natural é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Exemplo, 426. Ele é divisível por 6, pois é divisível por 2, porque é par, e também é divisível por 3, porque 4 mais 2, 6, 6 mais 6, 12. Então, para você saber se um número é divisível por 6, você vai ter que ver se ele é divisível por 2. Qualquer número par é divisível por 2. Então, você também tem que ver se ele também é divisível por 3. Aí tem que usar a regrinha lá da divisibilidade por 3. Tia, tá complicando. Gente, tenha calma, eu estou só lendo aqui as regras. A gente vai aprender isso aí com o tempo, tá bom? Divisibilidade por 9. Um número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Bem parecido com o 3. Exemplo, 12.375 é divisível por 9, pois 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 7, 13, 13 mais 5, 18. E 18 é divisível por 9, certo? Divisibilidade por 10. É o mais fácil, eu disse que era o do 5, mas não, é o do 10. Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Se terminar em 0, é divisível por 10, tá bom? Para saber se um número natural é divisível por 7 ou por 8, é mais prático fazer a divisão. Se vocês quiserem pesquisar aí na internet, se vocês encontram a regra de divisibilidade por 7 ou 8, podem fazer. Mas é bem melhor fazer a divisão e tirar as provas, tá bom? Vamos agora para o nosso exercício. Bem simples ele. Responda as questões a seguir. Existe algum número natural que é divisor de todos os números naturais? Qual? Eu já falei isso anteriormente. Sim, existe um número que é divisor de todo número, que é o número 1, tá certo? Eu tinha falado que qualquer número pode ser dividido por 1. A e a B diz que número natural é divisível por todos os números naturais diferentes de 0, o número 1. Eu respondi essa porque ia ficar repetitivo e vocês poderiam se confundir, tá bom? Questão 2. Marcelo ganhou de presente um jogo de cartas, em que uma das regras é que o número mínimo de participantes é 4 e o número máximo é 10. Uma outra regra estabelece que 120 cartões devem ser distribuídos igualmente entre todos os participantes, de modo que todos sejam utilizados. De acordo com essas regras, determine qual pode ser o número de participantes. Olha só, pessoal, essa questão ela vai ser para vocês. Lembrando que eu deixei lá a questão 3 da página 69 e vai ser essa questão 2 da página 71 para vocês. Só que eu vou dar uma dica.
Marcelo ganhou de presente um jogo de carta em que uma das regras é que o número mínimo de participantes é 4 e o número máximo é 10. Então, participa de 4 a 10 pessoas. Só que existe uma outra regra que diz que os 120 cartões devem ser distribuídos igualmente entre todos os participantes, de modo que todos sejam utilizados, ou seja, não pode sobrar cartões. A divisão tem que ser exata. Ou seja, 120 dividido para 4 dá 30. Ou seja, se for 4 participantes, cada um vai ficar com 30 cartões. 120 dividido para 10 dá 12, ou seja, vai ser 12 cartões para cada participante. Aí a pergunta quer que você diga que, de acordo com essas regras, qual pode ser o número de participantes. Por exemplo, pode jogar 4 pessoas? Pode jogar 5? A resposta está ali. O 4 é uma resposta e o 10 é a outra. Só que entre o 4 e 10, a gente tem o número 5, 6, 7, 8 e 9. Certo? A gente sabe que 4 pessoas jogam e 10. Agora a gente tem que saber quais são os outros. Será que 5 pessoas jogam? Aí você vai ter que fazer 120 dividido para 5 para saber. 120 dividido para 6, 120 dividido para 7, 120 dividido para 8 e 120 dividido para 9. As divisões que derem exatas, ou seja, com o resto 0, é a quantidade de pessoas que podem jogar. Por exemplo, se 120 dividido para 5 der uma divisão exata com o resto 0, então significa que 5 pessoas podem participar do jogo. Entenderam? Espero que sim. Qualquer dúvida, me procura no PV do WhatsApp. E por hoje é só. Lembrando que ficou essa questão para vocês e a questão 3 da página 69. Tenham todos um bom estudo e até a próxima aula.